Você ainda mora com seus pais? Mesmo tendo uma liberdade financeira, mas você sente que em algumas áreas da sua vida andam ali meio travadas? E se eu te contar que o motivo da sua vida estar um pouco travada é justamente o fato de você ainda estar morando com seus pais? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que isso acontece. Bom, gente, e esse assunto, né, sobre sair da casa dos pais acaba sendo um paradoxo para muita gente, né, assim como foi para mim, porque da mesma forma que a gente quer ter liberdade, a gente quer ter o nosso cantinho, as nossas coisas, do nosso jeito, a gente também não quer largar a mão do conforto que é ter ali uma comidinha feita, né, uma casa arrumada e morar sozinho, né, querendo ou não, tem ali um certo gasto, a gente vai ter gasto com as contas, a gente vai ter gasto com a comida, com o aluguel, se for o caso. Então a gente fica meio aqui, né, na dúvida. Será que eu escolho a minha liberdade ou eu escolho o conforto de ter ali comida pronta, de ter roupa lavada, de ter ali um dinheiro sobrando para viajar, para comprar, sei lá, um carro, comprar umas coisas, enfim. Então a gente fica nesse será que vou, será que não vou? E o tempo vai passando, a gente vai ficando acomodado, não é verdade? Mas eu tenho certeza que o que eu vou te contar nesse vídeo aqui de hoje vai aí talvez te dar um estalo, se caso você está querendo, né, fazer esse movimento de morar sozinho, sozinha, pode ser o empurrão que você precisava. Então, te contando um pouquinho do que aconteceu comigo, do meu processo, né, com essa questão de sair da casa dos pais, eu sempre tive essa vontade, né, de sair da casa dos meus pais, principalmente quando eu me formei, né, porque eu fiquei um período morando fora, 4 anos, e voltei, tive que voltar para casa dos meus pais, e foi bastante difícil, muito difícil, porque eu era ali uma jovem adulta, né, 21, 20 e poucos anos, e eu estava numa fase da minha vida que eu queria curtir, que eu queria sair, que eu queria ter minha liberdade. E eu não tinha muito, né? Eu tenho uma mãe que foi muito controladora, né? Até um pouco narcisista, então a gente tinha muitas questões, a gente tinha muitas brigas, sabe? E era muito complicado e tudo que eu queria era morar sozinha, né? Só que eu sempre fui ali meio que adiando esse sonho, mas hoje em dia eu percebo que foi apenas, não era o momento certo, eu ainda não tinha maturidade para isso, mas era um sonho que eu estava cultivando dentro de mim. E, né, com o passar do tempo, ali aguentando muita coisa, né, ali inserida, né, naquele meio familiar, né, energeticamente, com meu pai, com minha mãe. E assim, gente, eu não sei vocês, mas assim, os meus pais, eu acho que isso é um padrão de muitos pais, eles acham que a gente não cresce, né, que a gente ali tá sempre criança, a gente tá sempre dependendo deles e que a gente vai ficar dependendo deles para sempre. Então, acontece ali uma codependência, sabe? Às vezes os nossos pais, eles querem, eles precisam que nós dependamos deles, né? E uma hora isso tem que dar fim, né? Comigo foi um processo um pouco complicado, porque a minha mãe, né, como eu falei para vocês, eu sempre tive uma relação meio complicada com ela sempre me amedrontava, ela falava, ah, você quer ir morar sozinha? Então vai, mas se você for, você não vai voltar, e aí eu ficava com aquele medo, né? Principalmente era uma fase da minha vida onde as minhas prioridades eram outras, eu tinha outras prioridades, então naquele momento, morar sozinha não me cabia. Eu sabia dentro de mim que se eu fosse, eu ia voltar e eu ia, né, ouvir da minha mãe, tá vendo? Eu te avisei, papapá, papapá, enfim. Mas aí eu fui cultivando isso dentro de mim. Aí eu fui começando a despertar, né? Foi meu momento de despertar. Eu já contei aqui para vocês aqui no canal. Foi quando eu comecei a estudar muita coisa e foi quando eu entrei, né, em contato com a informação que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, a importância de sairmos da casa dos nossos pais. Então, eu fui cultivando isso, fui plantando isso dentro de mim, eu fazia muita mentalização, muita lei da atração ali, tipo, co-criando, né, a casa que eu queria morar, e quando eu estive pronta, né, eu fui informando para as pessoas, olha, eu tô procurando um apartamento, tô procurando um lugar para alugar, não sei o quê. Gente, é incrível, sabe? Porque quando é o momento certo, quando a gente está pronta, a gente sente. E assim, parece que a oportunidade, resumindo, a oportunidade caiu no meu colo, assim, foi assim, falei, cara, é o momento e bora. E aí eu fui, sabe? Fui morar sozinha. E assim, gente, o tanto que a minha vida deu uma, sabe, 360 graus para melhor, foi impressionante, sabe? E aí eu vou te explicar aqui o que que acontece, por que que isso acontece. Bom, gente, quando a gente mora na casa dos nossos pais, a gente precisa entender que é a casa deles,
com a energia deles. Então, por mais que você tenha a sua liberdade financeira, você tem liberdade com seus pais são maravilhosos, sua mãe, seu pai não é como a minha mãe, que era, né, difícil, mas enfim, seus pais são maravilhosos, pessoas incríveis, sensacionais. Mesmo assim, energeticamente, isso é muito inconsciente. Quando você mora com seus pais ali, na energia deles, com a identidade deles, é como se você, mesmo tendo a sua liberdade financeira e tudo, você não consegue ir para a vida plenamente inteiro. Por quê? Porque você está ainda ligado com a identidade, com a energia da casa dos seus pais. Entende? É como se a gente tivesse com o nosso cordão umbilical ali, sabe? Grudado com os nossos pais. Por mais que na sua mente você ache que tá tudo bem, que isso não acontece, acontece. Talvez assim, nossa, você pense, não, porque minha vida é sensacional, eu tenho tudo, não me falta nada, sou próspero e tudo mais. Você poderia estar muito mais próspero saindo da casa dos seus pais. E como eu disse, gente, é o inconsciente que está liderando essas coisas. Então, nosso inconsciente ali, morando na casa dos nossos pais, com a energia dos nossos pais, a gente está entrelaçado com todas as crenças familiares também da nossa família, com todos os traumas, padrões antigos. Então vamos supor que na sua família existe um padrão de repetição, de escassez, né? Talvez na sua família existe ali uma crença forte de que ganhar dinheiro é muito difícil. Né? Então ali você está na vida, né? Estudou, se capacitou, está no mercado de trabalho, está batalhando para conquistar ali uma estabilidade financeira, e você percebe que você vai, mas você não você dá um passo para frente, mas você dá dois para trás, você não flui, né, do jeito que deveria. É porque você está conectado com essas crenças ali inconscientes da sua família. Entende? E assim, gente, essas questões de crenças e de traumas, ela é tão profunda, mas tão profunda, que mesmo quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente ainda tá ligado com isso. Então, a gente precisa fazer muitos processos terapêuticos para soltar isso, mas quando você tá, né, ali na energia da casa dos seus pais, isso se intensifica demais. E padrões, né, familiares, crenças e traumas, gente, toda família tem, toda família tem. Então, outro exemplo, às vezes você é mulher e as mulheres da sua família têm um padrão de que todos os homens abandonam a esposa, ou traem, ou abusam, enfim, joga para sua realidade. E você, na sua vida, você percebe que você está repetindo isso. Por quê? Entrelaçamento, você está repetindo o padrão da sua família. E na casa dos seus pais intensifica demais. Então, gente, quando a gente faz esse movimento de sair da casa dos nossos pais, morar sozinhos, é como se você estivesse plantando num terreno novo e fértil, sabe? Então, você vai começar ali a ter o seu cantinho com a sua energia, e ali você vai criando, né, um espaço com a sua vibração. E nesse espaço com a sua vibração, você vai ter mais lugar de crescimento, você vai ter mais expansão na vida, sabe? Porque na casa dos nossos pais a gente fica ali limitado, energeticamente, inconscientemente. E sem contar, gente, que quando a gente sai da casa dos nossos pais também, é quando a gente se torna adulto de verdade. Então, é apenas quando a gente sai da casa dos nossos pais é que a gente atinge essa maior maturidade, entende? Então, a gente abraça ali o arquétipo do adulto, né, do responsável. Por quê? Obviamente, porque vai vir responsabilidades, né? Você vai ter uma casa para cuidar, contas para pagar, mas vai ser um lugar de expansão, de prosperidade. E assim, gente, tudo que eu tô falando para vocês aqui é um lugar se ressoar com você. Porque se você mora com seus pais e tá tudo bem na sua cabeça, você tá super confortável nesse lugar, tá tudo bem. Isso é só para caso você tenha aquela vontadezinha de morar sozinha, sabe? Aquela coisa, e você tá nesse receio. O conselho que eu quero deixar para você no vídeo de hoje é: tome coragem, se organize, né? Claro, se planeje, guarde dinheiro, faça as coisas bem feitas e vá, sabe? Não precisa ter culpa. Às vezes, se você tem ali uma mãe que é mais controladora, ou um pai, enfim, que fica, né, naquela chantagem: ah, mas se você for, você não vai ser mais o meu filho, porque se você for, né, não tem essas coisas. E, tipo, não precisa ter essa culpa, sabe? Converse bastante com seus pais, fale que você está querendo fazer esse movimento, fale que vai ser importante para o seu crescimento pessoal. E também não precisa ser um corte abrupto, assim, não precisa ser mudar e nunca mais ver os seus pais, sabe? Faça movimentos pequenos. Primeiro conversa, primeiro, depois vai pesquisando os lugares, se organize, se planeje e vai fazendo essa mudança aos poucos. Aí mudou, visite os seus pais várias vezes ali, frequentemente. Foi o que eu fiz. Eu mudei, mas eu ia muito, né? Mora pertinho de mim. E foi assim, e vou falar, gente, assim,
na minha experiência, por exemplo, falei para você sobre a relação com minha mãe, como eu dei esse espaço, como eu distanciei, a nossa relação melhorou muito, sabe? Então, assim, às vezes quando eu vou lá, eu percebo que ela me trata muito melhor, como uma visita mesmo. Então, vai ser difícil no começo, talvez seus pais aí vai dar uma descabelada, mas entenda que vai ser só ali no início e você vai perceber o quanto que a relação com os seus pais vai ficar 1000 vezes melhor. Então esse foi o vídeo de hoje, mas me conta, eu quero saber de você. Você tem essa vontade de sair da casa dos seus pais? Já saiu? Como que foi esse movimento? Conta aqui, vamos conversar, como foi para você? Para mim foi sensacional. E se você tá com essa vontade, tá com esse, né, esse chamado, só vai, mas primeiro se planeje, tá? Que vai dar certo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Deixa seu like também, compartilha esse vídeo. Fui!